Boa noite. O meu trabalho é Arquitetura Contemporânea e o Diálogo com o Passado, estudo de caso do Metropol Parazol. Os objetivos dessa pesquisa foi compreender a relação dialógica do edifício Metropol Parazol com seu entorno, já que ele fica localizado em um contexto histórico, uma arquitetura predominantemente medieval da Europa, né, em Sevilha. E esses conjuntos, eles representam toda a cultura, memória e identidade, né, de um período histórico, de uma sociedade. E tem valores imprescindíveis para os seres humanos. Então, nessa pesquisa buscou-se saber se os edifícios construídos na atualidade, eles respeitam os locais em que eles são inseridos, né? Como que é feita essa arquitetura contemporânea. E o objeto de estudo foi o Metropol Parazol, em Sevilha. A metodologia é feita por pesquisa bibliográfica, né, com textos pertinentes a esse tema, sobre restauro, patrimônio, e o método para avaliar a obra do Metropol foi o método da arquitetura dialógica. Nos resultados eu trouxe uma base teórica para que fosse mais fácil a compreensão do estudo de caso. Então, de início, eu fiz um estudo sobre memória e lugar, e segundo Castells, em 1999, toda a matéria-prima fornecida pela memória é processada pelos indivíduos, formando sua identidade e cultura. Então, cada pessoa ela recebe matérias diferentes e processam de formas diferentes, construindo identidades, cada identidade única e particular, né? Realmente é um processo de construção e isso serve para os lugares, já que em cada lugar existem pessoas diferentes, com identidades diferentes, com essa matéria-prima fornecida de forma diferente. Isso explica essas culturas. E em cada período da história era realmente uma cultura também diferente. Por isso que o patrimônio é tão importante para que a gente testemunhe a história. O espaço arquitetônico é cenário em configuração, sofrendo as ações do tempo, onde edifícios antigos têm ao lado edifícios contemporâneos. É uma afirmação do Ricoeur. E realmente a gente pode ver que a arquitetura está nessa transformação, realmente é um cenário em configuração. Então, ela está nesse processo de transformação. Alguns lugares, como por exemplo a Europa, né, passou por períodos antes de Cristo. Então, a gente tem arquiteturas medievais, do Renascimento, barrocas, contemporâneas, e elas vão convivendo juntas, já que a gente está nessa transformação grande. O patrimônio arquitetônico é o testemunho vivo da memória, perdurando por séculos até os dias presentes, portando a mensagem do passado através dos monumentos. Por apresentarem valor imensurável aos seres humanos e preservação da memória e identidade para as gerações futuras, o patrimônio deve ser salvaguardado, buscando manter sua existência para as próximas gerações. Esse trecho foi retirado da Carta de Veneza, de 1964, e realmente é isso que eu já vinha dizendo, né? O resumo sobre tudo isso, que esse patrimônio ele testemunha a história de toda uma sociedade, de todo um período, então ele é realmente de valor imensurável mesmo para os estudos, para a ciência. E sendo o lugar fruto das experiências humanas, sua identidade é única, assim como a das pessoas, existindo cada lugar um tipo de construção. O espaço construído é tempo condensado. Então, realmente, quando a gente tem uma arquitetura medieval, do Renascimento, ou independente do período, a gente tem aquele tempo condensado ali. A gente tem um pouquinho daquela vivência, um pouquinho daquela experiência, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o método hermenêutico para a gente fazer a avaliação do estudo de caso. Então, o método ele é dividido em três fases, que é a prefiguração, configuração e refiguração.
Na prefiguração é estudada a compreensão do projeto com o lugar. Então você compreende o contexto histórico, cultural, social e identidade do lugar. E aí você interpreta aquilo para construir o projeto. Então analisa-se a intencionalidade projetual e essa relação dialógica entre essa linguagem arquitetônica contemporânea e o contexto específico, né, que vai ser inserido esse projeto. Nessa fase também vê hibridação, que é a preservação do edifício antigo ou do contexto e a sua interpretação, atendendo a novos usos e valorizando o antigo através do novo, e a contemporaneidade. Na configuração, é, é avaliado o estilo e aí já é um edifício configurado mesmo, ele já construído. Então, olha-se realmente os elementos que fazem parte desse edifício e essa intertextualidade da relação da arquitetura com o contexto. Olha-se também a inovação. Então, se essa arquitetura nova, né, ela cria uma relação de inovação e de tradição ao mesmo tempo. A morfologia, que é a relação do edifício com os elementos que compõem a morfologia urbana e edilícia do contexto, e preservação do edifício antigo e sua interpretação, atendendo novos usos e valorizando o antigo através do novo. Olha-se a contemporaneidade, com contrastes ou relação com a arquitetura tradicionalista e os valores atualizados, e a materialidade, materiais e tecnologia, sistemas construtivos e acabamentos do edifício. E na refiguração é a relação do usuário com aquele edifício construído. Então, olha essa qualidade da arquitetura, funcionalidade, relação do espaço construído com o usuário, conforto ambiental, a viabilidade social, se os usuários estão satisfeitos com o espaço construído, olha-se a viabilidade econômica, urbana, com equipamentos coletivos de serviço, ambiental, com os espaços públicos e mobiliário urbano. O contexto é a cidade de Sevilha, né, como eu já havia dito, e assim como basicamente todos os países da Europa, a Espanha passou por um período longo na história, muito antes de Cristo, né, já havia arquitetura lá, e ela recebe muita influência romana. E aí durante o século XX ela começa já a receber influência sobre os outros estilos que predominavam pelo mundo. Mas durante toda a história ela teve uma arquitetura única, né, que muita gente conhece como churrigueresco, que é como se fosse uma extensão do barroco, é uma arquitetura mais ornamental que o barroco, inclusive, e são muitas influências que a Espanha recebe. Isso devido à sua região, né, à geografia dela. Então ela recebe influências do Império Romano, isso em 218 a.C., e depois ela é tomada por árabes e que também dão uma grande colaboração para essa cultura bem diferente que a gente tem. E em Sevilha, né, traz toda essa história que a que a Espanha tem, né? Ela tem essa arquitetura medieval e isso mostra realmente esse testemunho que Sevilha passa da história mesmo da Espanha. E o texto, que é o Metropol Parasol, ele foi construído em cima de ruínas de um antigo convento e ele é uma obra do arquiteto Jürgen Hermann Mayer. Ele foi construído nesse milênio entre 2005 e 2011. Então, no momento de pré-figuração, a gente vai estudar o projeto, né? Então, tem essa uma implantação, né, de como era o projeto do Metropol e a gente vai tentar compreender essa relação do projeto com o contexto e já de início percebe-se, né, que ele não levou muito em consideração o local com essa forma orgânica e todo um contexto medieval. Segundo o arquiteto, ele tem esse projeto em função de espaço público, de atividades, de lazer, comércio, né?
E mais uma coisa assim que eu achei muito interessante é que ele preserva essas ruínas que foi inserido, ele faz uma anastilose, coloca ali com um vidro para não atrapalhar. É realmente a questão é que ele não levou o contexto em consideração. A configuração, a gente vai olhar a materialidade, em que esse projeto é a maior obra de madeira do mundo. Tem 3.000 metros cúbicos de madeira laminada, tem um estilo contemporâneo, então ele tem essa questão da anastilose, de não fazer um falso histórico, é inovador, né? Porém, quando olha-se a morfologia, né, e por se tratar de um contexto histórico, ele deveria valorizar os prédios ao entorno, né? Ele não pode se sobressair ao contexto, já que esses conjuntos, como já foi dito, eles são de valores imensuráveis para a ciência, né? Então, não pode um edifício ter tanta interferência assim num contexto histórico. Talvez o gabarito não foi muito feliz, a forma. E na refiguração é essa relação, né, com que o usuário tem realmente essa percepção que já foi dito já desde a configuração nessa questão da morfologia. Apesar de ser um projeto acessível, interessante, um espaço público, infelizmente não dá para dizer que é uma obra dialógica, já que uma obra dialógica ela tem que seguir uma arquitetura ética que respeita o tempo, além de respeitar seus usuários e o entorno. Então, na conclusão, depois de analisar essa obra, eu cheguei à conclusão de que, apesar de toda a tecnologia que temos hoje, por questão de projetos inovadores e diferentes, ela tem mesmo que ajudar nessas obras contemporâneas, ela tem que ir a favor, mas que a gente tem que, nós como arquitetos, temos que projetar com ética, respeitar principalmente essa gênese do lugar. Então, quando for um contexto histórico, realmente compreender essa topogênese, compreender as necessidades dos usuários em primeiro lugar, respeitar os gabaritos de altura, as formas, né, e os usos para a gente poder projetar, não é simplesmente projetar para lugar nenhum e depois simplesmente interferir na paisagem dessa forma. A gente tem que realmente criar arquiteturas dialógicas. Obrigada.